Shalom, queridos, tudo bem? Graça e paz. Mais uma vez eu estou aqui hoje e hoje eu quero falar sobre amargura. A última ministração que nós falamos foi sobre saindo da rejeição e hoje eu quero falar de mais uma ferida que é a amargura. Que a amargura é uma ferida que destrói a vida de uma pessoa. A amargura, ela tem o poder de destruir relacionamentos, de destruir igreja, de destruir amizades, de destruir casamentos. Mas eu quero falar que existe bálsamo em Gileade. E Jesus, ele veio para libertar o cativo. E Jesus, ele veio para libertar toda a amargura do nosso coração. E eu quero falar para você hoje que está vendo essa ministração que é possível ser livre da amargura. É possível ser liberto da amargura. Eu quero entrar com o versículo de Hebreus 12, 14, que fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine. A gente observa que a raiz de amargura, ela contamina as pessoas. E o que é amargura? Amargura é um sentimento de mal-estar. A amargura é o rancor no coração, é a tristeza no coração, é a aflição no coração. E a amargura, ela é gerada pela ofensa, ela é gerada pelo ressentimento. E como que esse ressentimento e essa ofensa, ela é gerada no nosso coração? Queridos, você recebe uma mensagem de alguém e ali aquela pessoa, ela fala palavras fortes em relação a você, ela humilha você e você não gosta daquela mensagem, te desagradou. E você pega e lê aquela mensagem, você lê novamente aquela mensagem, você torna a ler aquela mensagem. E quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que vem na sua mente é aquela mensagem e aquela pessoa. Então, automaticamente, a raiz de amargura já envolveu o seu coração. Você já está envolvida por esta raiz. Você já está com problemas de relacionamento com essa pessoa que mandou essa mensagem. A ofensa foi gerada, o ressentimento foi gerado no seu coração. E aí existe o poder de sermos curados da raiz de amargura, que é pelo perdão, que eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas eu quero falar sobre, às vezes a gente fala da pessoa amargurada, de alguém que tem amargura, a gente aponta o dedo, mas aquela pessoa tal é muito amargurada, é muito difícil relacionar com pessoa tal, porque existe uma amargura na vida dela. Mas eu quero dizer que por trás de uma amargura existe um histórico de feridas, existe um histórico de ofensas, um histórico de ressentimento, e essa pessoa que está amargurada, ela não conseguiu vencer, ela ainda não conseguiu se libertar dessa amargura. Eu quero falar para você que eu fui uma pessoa amargurada. E graças a Deus, Jesus, ele me libertou. Jesus, ele me curou, porque um dia eu abri o meu coração e falei: Senhor, eu não aceito mais essa amargura no meu coração, na minha alma. E eu dei lugar para o Espírito Santo me sarar, para o Espírito Santo me libertar da raiz de amargura. Então eu quero falar para você, quando você se deparar com alguém amargurado, não aponte o dedo, não fale, porque ali por trás existe uma pessoa extremamente ferida. Extremamente ferida. E eu quero falar, dentro de amargura, eu quero falar de uma mulher chamada Mical, da Bíblia. E é interessante que a gente só olha para Mical e só aponta o versículo de Mical quando ela fala mal do rei. Quando ela humilha o rei, que o rei entrou na cidade com a arca, saltando, dançando, se alegrando na presença de Deus, porque a arca estava voltando e Mical estava na janela. A gente só olha o ponto em que Mical estava na janela, apontando o dedo e falando. A gente não vê a história de Mical, o histórico de dor e de ferida que Mical tinha na sua vida. Mical era filha do rei Saul, e todos sabem a questão lá em 1 Samuel e 2 Samuel, conta a história de Davi e Saul. E a gente sabe que Davi se casou com Mical, Saul deu Mical a Davi por esposa, e Mical era apaixonada por Davi, amava o seu esposo. Mas um dia Mical teve que ajudar Davi a fugir, a ir embora. Aí você imagina, você com o seu esposo, você que é casado, o sogro, o seu pai querendo matar o seu esposo, e você tem que preparar aquele cenário e ajudar o seu marido a fugir, porque senão ele ia ser morto. Aí já foi uma ferida gerada no coração de Mical. Então Saul,
descobre que Mical ajudou Davi fugir, como se fosse um castigo. Saul pega e dá Mical de esposa para outro homem. Então ela teve um outro casamento, aí já foi uma outra ferida, porque ela amava Davi. Mical era apaixonada por Davi, então ela teve que se ver numa outra família, com outro homem. Pensa comigo, como foi difícil para ela naquela época. E as feridas foram crescendo no seu coração, crescendo na sua alma, e com certeza aquela mulher se tornou uma mulher totalmente amargurada. E Davi, no decorrer da história, a gente vê que Davi se casou novamente e Saul morre. Quando Saul morre, Davi é aclamado rei. E Davi, então, é convidado a fazer uma aliança com Abner. E Davi diz: eu faço uma aliança contigo, mas primeiro você vai trazer minha esposa Mical de volta para mim. Você imagina, Mical já estava acostumado com aquele homem, com seu outro marido, Paltiel, me parece, o nome dele. E aí Davi manda Abner trazer Mical. E ele vai e pega Mical e traz Mical. E conta a história que o esposo de Mical, ele ia atrás chorando. E Abner volta, olha para trás e diz: volta. Quer dizer, volta, não tem mais jeito, você perdeu Mical. Mical é esposa do rei, Mical é do rei. E eu imagino que Mical, você se coloca na situação dela e aquela tristeza, aquela angústia de volta para Davi. E chegando ali, Davi já tem outras esposas, ela não é mais a única. Então assim, eu imagino o coração daquela mulher. Quantas feridas foram plantadas no coração dela pela história familiar, pelo histórico familiar, pelo seu pai. Feridas que foram causadas até mesmo por Davi. Só que Mical, ela não permitiu que a graça de Deus entrasse no seu coração. Mical não permitiu que o Espírito de Deus entrasse e sarasse o seu coração. E a gente observa que Mical era uma pessoa que conhecia Deus. E quantas pessoas, queridos, hoje estão dentro da igreja, que estão amargurados e não se permitem deixar-se curar pela graça de Deus. Não abre o coração para que o Senhor cure. Pessoas que têm um ministério fantástico, lindo, tremendo, mas que esses ministérios estão enjaulados, porque elas estão presas por uma amargura, porque nunca abriu o coração para ser curada. E continuam na igreja, e continuam buscando a Deus, e continuam na palavra, e continuam na oração, mas o coração continua preso. O coração continua preto como o coração de Mical. E um dia Mical estava na janela. E aí é onde entra a história, que Mical estava na janela e apontou o dedo para o rei. Falou do rei. Difamou do rei. E isso teve uma consequência. E eu não sei, a história conta no último versículo, onde fala de Mical, que Mical morreu estéril. Morreu estéril, mas não se deixou libertar. Não se deixou curar. E eu quero dizer para você que a amargura, ela faz com que as pessoas se tornem detestável. Uma pessoa amargurada, ela só fala do assunto. Ela só fala daquele assunto. Ela acorda, ela fala daquele assunto. Ela está com alguém, ela fala daquele assunto. Ela está no seu trabalho, ela fala do assunto. E aquilo causa rancor. E outra coisa, a amargura, ela traz prejuízo espiritual para a pessoa. Porque a pessoa amargurada, automaticamente o seu relacionamento com Deus é quebrado. Porque a amargura é um pecado da alma. Porque a amargura nada mais é do que a falta de perdão. É a falta de perdão em relação àquelas pessoas que nos feriram, que nos ofenderam, que causou ressentimento. Então a amargura, ela quebra o nosso relacionamento com Deus. Ela prejudica a nossa vida espiritual. Eu quero falar para você, abra o seu coração. Deixa o Espírito de Deus curar toda a amargura da sua alma. E a amargura também, ela traz prejuízos psicológicos, porque a amargura, ela sobrecarrega a nossa alma. Ela lança um fardo sobre a nossa alma, com tantos sentimentos ruins, com a ira, com o ódio, com a angústia, com a aflição, com o rancor, com a inveja, com a crítica. A pessoa amargurada, ela critica demais, então ela causa um dano para a alma, um dano psicológico. Então, queridos, nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Renovar nossa mente pela palavra de Deus. Renovar, deixar o Espírito Santo entrar e curar o nosso coração. A amargura também traz prejuízos físicos, enfermidades físicas, pessoas que têm doença nos ossos, pessoas que estão enfermas nos seus ossos,
Pessoas que não conseguem dormir pela insônia. A amargura, ela gera insônia porque é aquela angústia a noite toda. Você começa a pensar, você começa a remoer e você não dorme. E isso adoece. Queridos, eu quero dizer para você que nós não precisamos nos tornarmos um Mical. Mesmo que você tenha um histórico como Mical, mesmo que eu tive um histórico como Mical, mas nós precisamos ter atitude no nosso coração de falar: Senhor, basta. Senhor, basta. Eu oro para que o Senhor entre no meu coração, para que o Senhor sare toda a amargura da minha alma, porque a palavra de Deus diz que há remédio em Gileade. Há remédio em Gileade. Há bálsamo em Gileade. Há bálsamo em Gileade. Nós podemos sim receber cura e libertação do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que cura todas as nossas enfermidades, que perdoa todas as nossas iniquidades. Então abra o seu coração e seja livre dessa amargura. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero ser livre da amargura que está na minha alma. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te liberte assim como Ele me libertou. Mas que você tenha atitude, que você tenha um posicionamento, que você abra o seu coração e deixa Deus fazer. Amém.